dia, irmãos. Paz seja com todos, amém. Vamos dar início, a mais uma sexta-feira, a mais um devocional, onde nós vamos compartilhar da palavra do Senhor, falar um pouquinho da palavra do Senhor, para que o Senhor nos dê, um combustível, para mais um dia, para a gente vencer mais um dia, mais um final de semana aproxima, mais uma semana, que nós estamos aí vencendo, com a graça do Senhor. Então vamos nos preparar para ver o que o Senhor tem, para nos falar nessa manhã de hoje. Vamos fazer uma oração. Sim, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse devocional, Pai, que nós possamos, Pai, ter entendimento da palavra, Pai, que o Senhor venha de encontro, Pai, com cada pessoa que vai assistir, Pai, vai ouvir esse devocional. Que o Senhor venha falar aos corações, Pai. Que o Senhor venha cuidar do nosso dia, nos livrar de todo o mal, Pai. Venha nos encher da Tua graça e do Teu poder, Pai. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados. E nos faz, Pai, ser cada dia mais perseverantes, cada dia mais sábios, Pai. Cada dia melhores, Pai. Cada dia mais parecidos contigo. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Amém. Irmãos, o tema do nosso devocional hoje, eu amo o devocional, irmãos, porque as palavras elas vêm muito de encontro, Coragem em meio aos gigantes. Como a gente tá tendo que ter coragem, nesses últimos tempos, E a palavra, ela está lá em 1 Samuel 17:45, que vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com uma espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? A palavra-chave da nossa manhã de hoje é fé inabalável. É o que a gente precisa ter, Uma fé inabalável, uma fé que não se abala, E a frase do dia: a coragem verdadeira nasce na confiança em Deus, não nas nossas próprias forças. Nós temos que entregar as nossas aflições, as nossas angústias, para o Senhor, E não ir na nossa força. Porque se a gente for na nossa força, o nosso braço, a gente põe tudo a perder. A gente sabe que nós somos assim, Nós temos que aprender a lutar na confiança de Deus, na força de Deus. Davi, um jovem pastor, enfrenta o gigante Golias, que aterrorizava o exército de Israel. Enquanto todos se intimidavam diante do gigante, Davi confiava na força de Deus para vencê-lo. Ele não se apoiou em armas ou na sua própria habilidade, mas na certeza de que o Senhor lutaria por ele. Irmãos, a palavra ela é muito forte nas nossas vidas. Eu não sei o que cada um está vivendo, não sei qual deserto que cada um está enfrentando, qual situação que cada um tem hoje, para resolver diante de tantas coisas, tantos desafios que nós vivemos. Mas a palavra ela diz, que Davi ele não se abateu porque Golias era um gigante e ele era pequenininho, vamos dizer assim, perto de Golias, Ele não viu as circunstâncias, ele confiou no quê? Na certeza que o Senhor lutaria por ele. Então, o que nós aprendemos nessa manhã de hoje com essa palavra maravilhosa de Davi? O que nós aprendemos? Que nós temos que nos apegar que o Senhor está com a gente nessa peleja, que o Senhor está com cada um de nós nessa luta. Não importa a luta que é. Ah, pastora, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, irmãos. É somente Deus que sabe, mas não importa. Para Deus não tem gigante, Para Deus não tem nada impossível. Então, se você confiou nele, você entregou ele, você está lutando na força dele, você não tem o que temer. Nós temos que ser como Davi, não nos intimidar com o nosso problema, não nos intimidar porque é grande demais, porque é difícil demais. Nós temos que confiar na certeza que o Senhor vai lutar por nós, amém? Reconhecendo o gigante. Todos enfrentamos gigantes, situações que nos parecem intransponíveis.
doenças, dívidas, conflitos familiares, medos ou dúvidas espirituais. Assim como Golias era intimidador fisicamente, nossos problemas parecem maiores do que realmente são quando os olhamos sozinhos. Reconhecer o gigante é o primeiro passo para vencê-lo. Negar ou ignorar os problemas não resolve nada. Davi viu o gigante e não se enganou sobre a realidade. Ele nos ensina a enfrentar a vida com clareza e discernimento, sem subestimar os desafios nem se desesperar. Olha aqui o que ele nos ensina. Todos nós enfrentamos gigantes. Não existe quem não enfrenta, né? São várias situações que a gente enfrenta, situações intransponíveis, situações que a gente não vê saída muitas das vezes. E são em várias áreas da nossa vida, né? Como citou aqui, doença, dívida, conflitos familiares, medos, dúvidas espirituais. Só que assim como Golias era intimidador pelo tamanho, porque era gigante, né, fisicamente, nossos problemas parecem maiores do que realmente são quando a gente olha sozinho. Quando a gente olha sozinho, quando a gente olha na nossa força, a gente fala, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai dar certo, né? Porque nós somos falhos, a gente tem medo, insegurança. Mas, o que a palavra nos ensina? Que a gente tem que reconhecer, sim, o tamanho do gigante que está na nossa frente, para a gente poder vencer ele, né? A gente não pode negar ou ignorar os problemas, não vai resolver nada. Nós não temos que ignorar, nós temos que enfrentar de frente os nossos problemas, os nossos desafios, né? Mas Davi viu um gigante e não se enganou sobre a realidade. Ou seja, nós vamos olhar o nosso problema, nós vamos olhar a nossa situação. Não tem como a gente fingir que nada está acontecendo. Não tem como a gente falar, não, não está acontecendo nada, vou fingir que nada está acontecendo. Não tem como. Mas o que ele nos ensina? A enfrentar a vida com clareza e discernimento, sem subestimar os desafios nem se desesperar, né? Escolhendo a fé acima do medo. Davi não tinha experiência militar como os soldados do exército de Israel, mas tinha uma fé inabalável em Deus. Ele sabia que sua confiança não estava em habilidades humanas, mas na presença e poder do Senhor. Muitas vezes, nossas preocupações nos fazem olhar apenas para o problema e não para o Deus que está conosco. Davi nos lembra, a fé não elimina o gigante, mas nos dá coragem para enfrentar. Medo e fé não podem ocupar o mesmo espaço. Quanto mais cultivamos a confiança em Deus, menos poder o medo terá sobre nós. Então, o que a palavra nos ensina? Que nós precisamos ter fé, não importa o que está acontecendo, né? Que quanto mais fé a gente tiver, mais confiança a gente tiver, menos o medo vai tomar conta de nós, né? Davi, ele não tinha experiência nenhuma. Imagina, irmãos, ele não sabia nem como que lutava, né? Mas ele tinha fé, né? Inabalável, nada abalava a fé que ele tinha em Deus. Ele sabia que a confiança dele não estava em habilidades humanas, né? Muitas das vezes nós vamos se deparar com isso na nossa vida, mas no poder do Senhor. Aqui fala, né? Muitas das vezes nossas preocupações nos fazem olhar apenas para o problema. Nós não temos que olhar para o problema, nós temos que olhar para o que Deus pode fazer e vai fazer por nós, né? E não para o Deus que está conosco. Nós precisamos olhar para o Deus que está com a gente, né? Porque Ele vai dar coragem para a gente poder enfrentar. Agindo com coragem. Confiar em Deus não é passividade, é agir com determinação, mesmo quando tudo parece impossível. Davi pegou apenas uma funda e 5 pedras. Ferramentas simples, mas ele as usou guiado pelo poder de Deus. Muitas das vezes esperamos soluções grandiosas ou perfeitas, mas Deus age através da nossa fé e obediência nas coisas simples. Ele nos chama a dar passos concretos, a tomar decisões de fé e a enfrentar os desafios de cabeça erguida, sabendo que Ele está ao nosso lado. Mantendo a perspectiva espiritual. Davi sempre manteve o foco no Senhor. Ele não se impressionou com o tamanho de Golias, nem com a opinião dos outros. Ele viu o gigante como uma oportunidade de glorificar a Deus. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil nos distrairmos com as opiniões alheias ou com a pressão do mundo. Mas o verdadeiro segredo da vitória está em manter a perspectiva espiritual. Lembrar que estamos lutando não apenas por nós, mas para manifestar a glória e a fidelidade de Deus. Irmãos, vai aparecer funcionários de Satanás.
vai aparecer pessoas do lado oposto, né? Vai aparecer pessoas para falar assim, você é doido de confiar nesse Deus, você é doido de estar fazendo isso, entendeu? Mas nós somos mesmo, nós somos loucos por Jesus, né? Então nós não temos que dar ouvido para esse tipo de pessoa, nós temos que nos apegar na promessa. Se o Senhor prometeu para Davi que ele ia vencer, Davi confiou. Davi foi, nós temos que ser como Davi. Vitória garantida em Deus. A vitória de Davi foi completa, porque ele confiou na provisão divina. Isso nos ensina que mesmo quando sentimos fraqueza, Deus é a nossa força. Nossa vitória não depende da nossa capacidade, mas da certeza de que Ele cumpre suas promessas. Por isso, não precisamos nos desesperar diante de situações impossíveis ao entregarmos nossas lutas a Deus. Ele trabalha por nós e transforma obstáculos em vitórias gloriosas. Oh, glória, eu creio, eu recebo essa palavra nessa manhã de hoje. Eu recebo. Ele trabalha por nós e transforma obstáculos em vitórias. Eu creio. As lições que nós temos para o nosso dia de hoje, né? A coragem nasce na confiança em Deus, não da nossa força. Enfrentar gigantes espirituais ou pessoais exige fé e ação. Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo em situações impossíveis. Conselho do nosso dia de hoje. Não tente lutar sozinho. Apresente suas batalhas a Deus. Confie em sua força e dê o primeiro passo com fé. Ele é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando hoje. Verdade, irmãos. Deus é maior do que tudo. Irmãos, eu quero orar para a gente poder encerrar e entregar, né, para Deus esse momento que nós tivemos aqui na presença dele, amém? Sim, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou nessa manhã de hoje, que nós possamos, Pai, trabalhar na palavra, Pai, não na dificuldade, no problema, na circunstância e no desafio que tem à nossa frente. Que nós possamos ser como Davi, Pai, não olhar, Pai, o gigante, não olhar o problema, não olhar a situação, mas olhar e confiar em Ti, porque o Senhor determinou a palavra. Que nós possamos nos apegar na palavra, que nós possamos ser corajosos como Davi. Davi venceu, mas ele venceu não pelas armas dele, ele venceu pela confiança que ele tinha no Senhor. E que nós possamos confiar em Ti, Pai, cada vez mais, para que nós possamos vencer tudo que nós temos à nossa vida, ao nosso redor. Entregamos nossa sexta-feira, que seja uma sexta-feira cheia de bênção, Pai. Nos protege, Pai, nos livra de todo mal. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Que vocês possam refletir nessa palavra de hoje. Que vocês possam olhar para ela com gratidão. O Senhor ter dado essa palavra. O Senhor está dando a oportunidade de ter esse devocional. Como eu disse, eu não sei o que cada um vive, mas cada um sabe e Deus sabe. Então, a palavra ela vem de confronto com as nossas vidas. Que nós não podemos nos apegar aos gigantes, aos problemas, às circunstâncias. E sim na confiança que nós temos em Deus, que nós possamos ser como Davi. Lutar, lutar, lutar e confiar que no final vai dar tudo certo. Assim eu te peço, Senhor, e assim já te agradeço. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de vocês com o melhor.